Alice estava começando a ficar muito cansada de estar sentada ao lado de sua irmã e não ter nada para fazer. Uma vez ou duas, ela dava uma olhadinha no livro que a irmã lia, mas não havia figuras ou diálogos nele. E para que serve um livro, pensou Alice, sem figuras nem diálogos? Não podemos deixar de falar da ilustração infantil sem antes passarmos pela história da literatura infantil, pois elas caminham juntas. No ano de 1450, John Gutenberg criou um mecanismo que iria revolucionar a literatura, a prensa tipográfica. Este mecanismo de impressão continha caracteres ou tipos móveis que eram fundidos em chumbo, que combinados formavam as palavras, as linhas e as páginas. O primeiro livro a ser impresso por Gutenberg foi a Bíblia Latina, que era bem semelhante aos livros manuscritos. Através desta nova tecnologia, foram permitidos o avanço e a aceleração da literatura, motivando outras técnicas de impressão e permitindo a inserção de imagens nas obras literárias. A xilogravura passou a ser a técnica utilizada para impressão de imagens. Com o tempo, outros métodos aliam-se à gravura em madeira, com uma gravura em metal talho doce e, posteriormente, a litogravura. O primeiro livro voltado para o público infantil foi a Arte e Livro Didático, publicado em 1580, com lindas ilustrações em xilogravura de Yosh Chama. O livro era uma espécie de cartilha didática, que era também um livro de arte, como declara na página título. Um livro de arte e instrução para jovens, onde podem ser descobertos todos os tipos de alegres e agradáveis desenhos. Em 1658, surge outro livro didático para as crianças chamado Orbis Pictus, do educador tcheco Jan Amos Comenius. O livro continha ilustrações em xilogravuras com o objetivo de tornar o aprendizado em latim mais atrativo para as crianças. Para as crianças, as imagens são a forma mais fácil de assimilação do aprendizado, afirma Comenius. As imagens também não tinham somente o objetivo de oferecer ao pequeno leitor o deleite visual, mas também aproximá-lo à realidade, mostrando objetos reais do mundo. No século XVII, outro gênero de edição se popularizou, os chapbooks, que eram panfletos com textos curtos e ilustrações, com uma única folha impressa dobrada em 12 ou 16 páginas. Eram comercializados por vendedores ambulantes chamados chapmen. A princípio, não eram destinados para o público infantil, mas as crianças se atraíram devido às ilustrações presentes neles. Nesta mesma época, na França, surgiam publicações semelhantes aos chapbooks, chamadas de Biblioteca Azul, ou Contos Azuis, que eram impressas em papel azul e continham tradições orais populares que eram contadas por profissionais declamadores e cantores durante longas noites de inverno. Até o fim do século XVIII, a impressão em xilogravura era o único método que possibilitava a composição de caracteres e figuras numa mesma página. Porém, devido à utilização do buril sobre a madeira, as impressões apresentavam traços grossos e com pouca precisão.
De outro modo, a impressão em talho doce permitia maior fineza e precisão e era feita com a ferramenta ponta seca com auxílio de ácido numa placa de cobre. O ilustrador Gustave Doré foi um prestigiado representante desta técnica. As inovações da impressão possibilitaram o desenvolvimento das ilustrações dos livros. Em 1770, Thomas Bewick moderniza a impressão, criando a xilogravura de topo, que era realizada em cima de uma prancha que tinha um corte que ajudava a gravar com precisão, devido à densidade vinda das fibras do corte. Esse método possibilitava uma textura mais fina e maior gama de tons de impressão. Thomas também incluiu o conceito de linhas brancas sobre um fundo preto. No fim do século XVIII, Aloysius Senefelder cria a litografia, um método de impressão que permite desenhar diretamente na pedra com lápis, pincel e penas. E a impressão se dá devido à incompatibilidade da água com o corpo gorduroso, que é a tinta.